Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, Pai já com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez aí para gravar aí mais esse vídeo para vocês, para partilhar com vocês o pão, amém? Para compartilhar o alimento que Deus ele tem colocado na nossa mesa, meus irmãos. Precisamos estar sempre nos colocando na presença de Deus, ouvindo a voz do Senhor para aquilo que Ele está nos alertando sempre. O alerta que o Senhor ele tem nos dado sempre é que Jesus está voltando, né? Com certeza. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós precisamos orar a Deus sempre para que Ele venha trazer mais trabalhadores, né? Só para não ficar longo demais o vídeo, vamos já para a palavra. Eu vou ler para vocês ali, eu vou ler só um versículo do livro de Esther, capítulo 2, verso 15. Amém, meus irmãos? Abre a sua mente, o seu coração e pede aí para o Espírito Santo confirmar no seu coração o que ele está falando. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Amém? Deus seja louvado. Você quer falar primeiro? Você que sabe? Então, irmão, aqui a palavra de Deus, ela dá uma referência entre pessoas que estão na presença de Deus e entre aquelas pessoas que realmente estão fora do caminho do Senhor. Mas todo mundo tem a oportunidade de estar na presença de Deus. Quando nós temos a nossa oportunidade e nós não aproveitamos e nós não demos atenção, porque a palavra está chegando em nosso coração, da forma que a palavra está entrando no nosso coração, e nós não damos atenção, não entendemos o que a palavra está dizendo, porque que se nós perguntar ao Espírito Santo, olha, eu ouvi a palavra, mas não entendi, não tive esse entendimento, porque o Espírito Santo ele vai nos abrir a nossa mente, o nosso entendimento dentro da palavra. Porque sem entendimento você vai ficando ali perdido entre uma coisa e outra, você vai ficar perdido. Mas quando você entende, você vai se direcionando no caminho certo. E Deus vai preparando, abrindo a porta, os caminhos para a vitória, para alcançar algo que você tanto quer, tanto ali lutou para chegar até o final. Então eu vejo aqui, irmão, Esther, capítulo 2, verso 14, né, fala assim: à tarde ela entrava pela manhã e voltava para a segunda casa das mulheres, custódia de Soacá, eunuco o rei da guarda e da concubina, e ela não tornava mais ao rei. E salvou-se o rei, desejasse que fosse ela chamada por nome. Ora, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomará por sua filha, para ir ao rei, e as coisas nenhuma pediu, senão que indicou Hegai, eunuco dos reis, guarda das mulheres, mas Esther alcançava graça aos olhos de todos quanto via. Então, irmão, ali Esther, ela fazia diferença entre as concubinas, entre as mulheres, ela fazia diferença. Quando você serve a Deus, você está na presença de Deus, você faz diferença. Você é diferente. Algo diferente vai estar na sua vida. E Deus vai mostrar àquela pessoa, você
que está no meio de algo, de muita gente, e vai abrir um caminho ali para você. E ali você vai entender que Deus, ele faz com que as pessoas enxerguem ali a sua vida no meio de tanta gente. Às vezes, muita gente estão ali sem reconhecer, sem saber quem é. Mas ali, Esther, ela alcançou a graça aos olhos de todo quanto via. Você vê, né? Ali, Deus fez com que as pessoas vissem ela. Ali, o eunuco ali, do rei, né? Indicasse ela ao rei. Você vê como faz a diferença uma pessoa estar na presença de Deus e outra pessoa não. Ela estava no meio de tantas pessoas ali, concubina, as empregadas do rei, mas ela ali, ela fez a diferença, foi vista ali no meio. Amém, irmão? Deus, amor, vou falar aqui. Deus, ele nos mostrou ali a história de Esther. Esther era uma moça que aparentemente aos olhos humanos, aos olhos da carne, era uma pessoa sem futuro. Por quê? Nossa, porque ela foi criada pelo primo dela. Ela perdeu os pais. Ela não tinha, assim, o que nós podemos falar? Ela não tinha sorte, né? Aos olhos humanos, a gente falaria assim, nossa, ela não tinha sorte na vida. Eu vou ler aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o que o Espírito Santo me mostrou. Diz assim, primeiro Deus mostrou assim: Deus me escolheu e preparou tudo em minha vida. Deus faz o fraco ser forte. Ele faz o pequeno ser grande. Deus não vê a aparência, ele olha o coração. Então, se você foi escolhido por Deus, saiba que ele vai terminar a obra na sua vida. Não olhe pelas circunstâncias, olhe para Jesus. Não tenha medo, tenha fé, creia somente. Aí vem aí o livro de Esther, né? No capítulo 2, verso 15, diz assim: chegou a vez de Esther, né? Se você conhece a história de Esther, você sabe que ela era uma moça pobre e era órfã, criada por um primo chamado Mordecai. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem. Bem, podemos dizer que ela, aos nossos olhos, não tinha sorte, não teve sorte na vida. Mas vemos que no capítulo 2 do livro de Esther, ela foi levada ao castelo para ser, com mais 6 moças, todas lindas, donzelas, para ser escolhidas pelo rei Assuero. Aí nós podemos dizer que ela não tem sorte, mas se virar concubina do rei, já tá bom, né? Aos nossos olhos nós falaríamos isso a respeito de Esther na época. Mas Deus já tinha escolhido Esther para ser a nova rainha e para ser usada por Deus para salvar o seu povo que estava para serem mortos. Ramã, que era servo do rei, e ele tinha ódio dos judeus e principalmente de Mordecai. Bem, e aí vocês sabem que Deus abençoou a vida de Esther. Ela foi a escolhida pelo rei e foi coroada rainha, e assim Deus pôde usá-la para livrar os judeus da cilada que Ramã ia armar para eles. Deus está no controle de tudo, mesmo que o cenário não pareça favorável aos teus olhos. Não tema, crê somente que Deus vai dar vitória. Ele é fiel e tudo está em suas mãos, sabe, sob o seu completo controle. Mesmo quando parece estar tudo de ponta cabeça, ou que Deus não responde.
Foi o que o Espírito Santo falou para mim. Eu pedi para Deus que falasse comigo. Eu pedi para Ele que Ele me respondesse, que Ele me desse um alento, uma palavra de força, uma palavra que me ajudasse a entender as situações, as coisas que nós vivemos. E ali Ele me deu o livro de Esther, e Ele falou a respeito do capítulo 2, né? O capítulo 2 mostra ali que Esther era uma moça órfã, era uma moça criada por um primo. Ela era pobre. Não, o primo dela, Mordecai, era primo dela. E assim, aos nossos olhos, ela era uma moça que não tinha sorte. E aí veio os guardas do rei Assuero e levou 7 moças, para levar 7 moças para serem preparadas. Essas moças, elas ficavam sendo preparadas por um ano. Era um ano inteiro sendo banhada em óleos, perfumes, um monte de coisa lá da época, lá para poder estar entrando na presença do rei. Todas donzelas, era aquele talento. E aí a gente falaria hoje, eu vi assim, o Espírito Santo me mostrou, né? Aos nossos olhos a gente falaria, nossa, ela não tem sorte, né? Mas se ela virar concubina do rei, já tá bom. E aí a gente fala, nossa, mas concubina do rei? Se ela viver lá no harém do rei, o rei pode ver ela que seja uma vez por ano, ou nunca mais ver ela, ver uma vez e nunca mais querer saber dela, mas ela vai viver lá. Vai ter comida, casa e roupa, que é o que a gente pensaria. Mas ali Deus mostrou que Ele fez com que Assuero, o rei Assuero, ele escolhesse Esther. Por quê? Porque Deus, Ele escolheu Esther. E aqui o Espírito Santo mostrou para mim e falou assim, tá vendo? Deus escolheu ela primeiro. Não foi o rei Assuero que escolheu, que foi, não. Deus escolheu ela e Deus sabia o que Ramã ia fazer para matar os judeus. E Deus sabia o coração de Esther como era. Nós olhamos, né? Nós olhamos segundo a aparência, né? Eu olho a aparência do meu esposo, a aparência do meu filho, eu olho a aparência das pessoas, mas assim, eu não vejo nada além da aparência. Mas Deus não. A palavra de Deus mostra assim, o Espírito Santo me mostrou e falou assim, olha, Deus, Ele vê o coração, Ele vê o que nós somos verdadeiramente, com quem Ele pode contar. Deus sabe quem nós somos, até onde nós podemos chegar. E Deus, Ele vem e começa a obra. Assim Ele começou a obra na vida de Esther. Esther tinha que estar naquela cidade, tinha que estar ali morando com o primo dela, sendo criada por ele. Cresceu uma moça formosa, pobre, órfã, sim, mas era formosa, era bonita. E ela foi levada porque Deus fez com que aquilo acontecesse. Então ela foi levada para o castelo. E ali Deus fez, como a palavra de Deus diz, né? Que quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele move céus e terra, né, amor? Com certeza. Deus move céus e terra para fazer a obra. Para que venha acontecer. Para fazer aquilo que Ele quer que aconteça. Então você vê, você, irmão, minha irmã, você conhece o livro de Esther? Se você não conhece, meu Deus do céu, leia. É um livro tão curtinho, mas é um livro tão abençoado, tão poderoso. Toda a palavra de Deus é, né? E ali Deus mostra ali como Ele agiu na vida de Esther, como Ele operou na vida de Esther. Ali a beleza de Esther era muito grande. Todas as mulheres, para se apresentar ao rei, esse eunuco que era o responsável ali pelo harém do rei, o que ele fazia? Ele entregava joias, coisas que as mulheres escolhiam, sabe? Joias, né? Adereços para se enfeitar, para se embelezar mais ainda, para entrar na presença do rei. Deus usou a vida desse eunuco para não deixar Esther por nada de assim, sabe? Muito brilho, muita coisa. Não. Deus fez com que a beleza simples de Esther encantasse o coração de Assuero. Quem já assistiu aí os filmes aí, vê isso.
E ali fala que Esther, ela seguiu o conselho do eunuco. E ele falou para ela escolher algo simples, não escolher nada daquilo que as mulheres todas escolhiam, ela tinha que ser diferente. E o ser diferente que ele falou para ela era de Deus, porque quando ela foi levada na presença do rei, depois de acho que 10 meses, não sei, um ano ali, sendo preparada para isso, ela foi somente com a beleza que Deus deu para ela, né? Com o simples, e o simples, bonito, natural. Às vezes, minha irmã, às vezes a gente quer enfeitar tanto a coisa, quer deixar tudo tão pleno. Meu irmão, cheio de palavras difíceis e cheio de coisa. E aí, precisa, né? Perdão. E aí a gente acaba estragando as coisas, sabe? A beleza natural, aquilo que é simples, né? Eu já ouvi falar muito assim, né? O muito não é bom, o menos é mais, né? Então, assim, quanto menos você enfeitar, quanto menos você desenhar, você fazer, melhor. Às vezes eu penso assim, eu e meu marido, nós somos tão ruinzinhos assim, né? De ler mal, a gente comete bastante erros, às vezes aqui preciso parar o vídeo por algum barulho, por alguma coisa que acontece, e ali eu volto o vídeo, né? Depois eu fico com meu filho, a mãe fez isso, a mãe fez aquilo, fala, vai, mãe, tá tudo certo. Eu dou um jeitinho lá. E depois eu assisto o vídeo e uma hora o gato que passa lá atrás, outra hora o vizinho faz barulho e a gente vai falando aqui na simplicidade, meu irmão, minha irmã, para vocês. A gente vai falando na simplicidade porque é assim que nós somos. Não adianta vir aqui enfeitar e começar a falar em línguas e começar a profetizar e começar a dizer que isso, que aquilo, vai resolver, não. Porque não vai mudar a vida de vocês. Sabe o que vai mudar a vida de vocês? Vocês darem ouvido à palavra do Senhor. Palavra que Ele está falando através da nossa vida, através dos nossos lábios. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Eu lembro que uma vez num culto, no ministério que a gente frequentava, eu era dirigente daquela obra, eu estava à frente dessa obra, e nesse dia meu esposo estava de folga, foi no domingo, e ele falou, ele estava lendo a palavra. Eu não lembro nem onde que está a palavra, mas eu sei que ele falou o cavalo, eu não sei que cor que era o cavalo, se era amarelo ou era vermelho, ele errou a cor do cavalo, ponto. E ali veio um membro, na época era membro da igreja, criticar ele assim, terminou o culto e ele veio e falou, não, porque o irmão Jesus, porque eu sei que o irmão é presbítero, então o irmão não pode cometer esses erros, porque a cor do cavalo, porque o cavalo, porque não sei o quê. Eu olhei bem para ele assim, e eu falei assim, irmão, fala uma coisa para mim, você sabe a cor do cavalo, de todos os cavalos? Eu sei, claro que eu sei. Eu falei, e o que Deus falou nessa palavra para você, você sabe? Você prestou atenção no que Deus estava falando dentro dessa palavra? Meu irmão, minha irmã, Esther, ela foi uma pessoa ali usada por Deus. Ela foi levada ali para que Deus pudesse, usar a vida dela. Dentro da simplicidade, dentro da beleza natural dela. Ela não foi lá e começou a fazer planos e querer ser mais bonita que todas, não. Porque Deus, Ele trabalha no natural, Deus faz as coisas acontecerem de acordo com a vontade dEle, não com a nossa. Então, meu irmão, às vezes você pode ver a gente aqui falar errado, ler errado, a gente dá uma engasgadinha aqui, uma engasgadinha ali, mas não presta atenção nisso. Quando você for numa igreja, quando você for lá no seu ministério, meu irmão, não fica olhando o que a pessoa fez de errado, o que a pessoa não corrigiu. Olha para Jesus. Não olha para nós aqui, olha para Jesus, porque Jesus ele tem algo para falar com você, meu irmão. Minha irmã, Jesus está falando algo com você dentro da palavra aqui, do livro de Esther, né? Eu não sei por que Deus ele mudou todo o rumo da minha prosa hoje.
porque eu me preparei, eu orei, eu busquei a palavra, eu e meu esposo. Nós estamos aqui no domingo, nós estamos buscando, nós assistimos vídeos, nós lemos a palavra, nós entregamos na mão do Senhor, mas quando eu vim aqui para falar para vocês, Deus, o Espírito Santo, ele fala da maneira que ele quer. Ah, mas a irmã é muito simplesinha, é muito burrinha, fala muito erradinho. Nossa, o irmão. Então, enquanto vocês estão preocupadas com os erros humanos, com nossa, nem sabe se posicionar na câmera, se acertar, uma hora tá com meia cara, outra hora tá com a cara inteira. Enquanto você está preocupado com isso, meu irmão, minha irmã, Deus colocou você nesse vídeo aí, para você clicar nesse vídeo, não para ver nossos erros, não para ver o quanto nós somos simples, ou como queira chamar, são burros, para fazer vídeos para o YouTube. Preste atenção no que Deus está falando. Preste atenção, minha irmã. Você tem ido lá no seu ministério para louvar o Senhor, para fazer oração junto com as irmãs. Às vezes você tem a oportunidade de dar uma palavra, né? Não se preocupa com a roupa que você não tem bonita para colocar. Não se preocupa, minha irmã, com o cabelo, que não pintou. Ó, eu não pinto cabelo não, irmã. Já parei com isso, tá? Aqui. Não tenho nada contra quem pinta. Pode pintar, se você pode, se você acha legal, pinta. Eu resolvi deixar no natural, que meu marido falou que tá bonito, para mim tá bom. Então, assim, preste atenção, minha irmã. Não se preocupa com a roupa, com o calçado, não se preocupa com a irmã que está do seu lado, toda bonitinha, toda produzida, porque Deus quer falar na simplicidade. Deus quer agir no natural da pessoa. Deus, ele quer falar através de você. Meu irmão, não tem um ternão bonito, aquele terno que, nossa, parece o mais caro do mundo. Não, irmão, não tem problema não. Põe uma calça jeans, põe ali uma camiseta que seja. Deixa Deus falar, irmão. Só deixa Deus usar a sua vida dentro do simples, do natural. A roupa não vai mudar nada, meu irmão. A roupa que você usa, o sapato que você tem no pé, se você está de sapato, de tênis ou de chinelo, não importa, meu querido. Não importa. O importante é, abre a tua boca. Abre a tua boca e deixa Deus falar. Deixa o Espírito Santo falar. Se você ler o livro de Esther aqui, meu querido, minha querida, você vai ver que Esther, ela foi usada tremendamente por Deus. O que ela fez? Ela se preparou. Quando Mordecai, o primo dela, chegou nela e falou que Assuero estava armando, né, que ia matar os judeus, ali nós vimos ali o propósito de Deus na vida daquela moça simples, daquela moça que foi escolhida na simplicidade, na beleza natural dela, para fazer a obra, para se casar com o rei, para ter uma coroa sobre a cabeça dela. Minha irmã, dependendo da minha roupa, da cor do cabelinho branco aqui, tá loiro, branco, loiro, não tem problema. O importante é que o Espírito Santo esteja reinando aqui, ó. Essa aqui é a minha coroa, essa aqui é a marca que está em mim, a marca do Senhor Jesus que está em mim, está no meu esposo, está no nosso filho. Então, preste atenção, para de olhar, de ficar focada nas coisas terrenas, nas coisas da carne, a roupa bonita, o calçado bonito, porque, né? Não, deixa Deus usar a sua vida. Ali Esther foi usada para salvar a vida dos judeus lá. A armadilha, a cilada que o inimigo tinha armado ali contra o povo judeu, o que aconteceu? Deus deu vitória. O rei Assuero, ele ficou ao lado da esposa que Deus preparou para ele. Deus reverteu a situação, um decreto que o rei assinou. Você que conhece essa história sabe que Deus assinou ali o rei assinou ali um decreto e que nem ele podia voltar atrás daquilo que ele assinou.
Ele carimbou com o anel dele ali, o decreto estava assinado pelo rei, carimbado, não podia voltar atrás, não podia ser revogado, mas Deus, ele prepara tudo. Não importa, minha irmã, não importa se está difícil, não importa se, mas aquela lá é melhor que eu, mas aquela fala bem, mas aquela canta, olha a voz dela, parece um roxinol. Não importa, minha irmã, o que importa é o natural, louve ao Senhor. Aqui, irmã, louva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, teu espírito. Irmã, às vezes eu ligo minha televisão lá, coloco no YouTube, eu pareço uma taquara rachada, cantando, mas eu não estou nem aí. Sabe por quê, irmã? Porque eu não estou cantando pro alto, porque eu estou louvando, adorando o meu Deus, aquele que me criou, aquele que me formou, aquele que me trouxe até aqui. Meu irmão, vai lá, louva, cante ao Senhor, adore ao Senhor e se deixa usar. Aqui a palavra de Deus mostra como Esther foi usada por Deus, mas para isso teve um processo. Ela teve que aceitar os conselhos daquele eunuco, ela teve que se entregar totalmente na presença de Deus. Quando foi para ela se apresentar ao rei, ela podia ter morrido, mas ela não teve medo, ela encarou. Ela só pediu para que as mulheres do harém fizessem jejum, acho que foi 7 dias, né, amor? Que ela jejuou antes de se apresentar para o rei, e ali deu tudo certo, minha irmã. Então, minha irmã, jejua, se apresenta ao rei. Quem é o seu rei? É o pastor, o líder da igreja, a líder das mulheres? Meu irmão, quem que é o seu rei? Quem reina na sua vida? Quem reina no seu ouvir, no seu falar, no seu ver, enxergar? Deus tem que reinar absoluto sobre nós. Amém? Amém, amor? Amém. Irmão, aqui eu falar aqui, né? Aqui ele fala aqui no Esther capítulo 2, verso 15. Eu só vou dar 2 palavrinhas e vou terminar. Ora, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiaí, filho de Mordecai, que a tomará por sua filha, para ir ao rei, e as coisas nenhuma pediu, senão o que indicou Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Mas Esther alcançava a graça aos olhos de todos quanto via. Então, meu irmão, está aí. O que ele falou para ela? Não precisa assim, né, se enfeitar, não precisa fazer isso, não precisa daquilo, coisa nenhuma. Vai no seu normal. Se apresenta ao rei ao seu normal. Porque quem vai fazer a obra? É Deus, irmão. Não é você que enfeitando que você vai conseguir. Não é você falando mal de um, mal de outro, que você vai conseguir, né? Falando bonito. Falando bonito, que você vai conseguir. Não, irmão. Quem faz é Deus. Você pode ver na Bíblia, Deus não escolhia os capacitados, não escolhia aqueles que estavam lá, largados no canto, lá esquecidos. Ninguém lembrava dele, dessas pessoas. As pessoas esquecidas lá, largadas. Ali como Davi, largado lá no campo, todos eram largados, ninguém dava valor para nada. Mas Deus, ele não esquece de ninguém, de uma alma nesse mundo, ele não esquece de ninguém. É só você se levantar, Deus, eis aqui, eu estou aqui. Deus vai estar ao seu favor. Glória Amém? a Deus, meus irmãos. Foi isso que Deus mandou. Eu estava curtindo o domingo porque nós já tínhamos gravado o vídeo, mas assim, Deus estava me incomodando, o Espírito Santo estava me incomodando que eu deveria gravar, que nós deveríamos gravar. E por fim, eu já estava com essa palavra aqui há um tempo, né? E Deus colocou de novo essa palavra no meu coração a respeito da rainha Esther. Então assim, eu creio que Deus, assim como Ele falou ao meu coração, Ele falou ao seu coração hoje, minha irmã. Ele está falando, meu irmão, ao seu coração hoje. Então, pega a sua coroa aí, minha irmãzinha, meu irmão. Pega a coroa que Deus colocou na sua cabeça. Faz igual o casal 20 aqui, ó. Nós somos simples, sim. Nós não temos estudo suficiente. Nós temos pouco estudo. Mas nós estamos aqui. Obedecendo. Porque nós estamos aqui para servir o nosso rei. Aquele que reina na nossa vida. Amém?
Vá para o seu ministério, minha irmã, aonde você estiver, dentro da igreja, fora da igreja, e que o seu rei esteja reinando sobre você. O Senhor Jesus é o rei da nossa vida. Amém? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, meu querido, minha querida, se inscreve, deixa o seu gostei para nós, compartilhe esse vídeo se você tiver como compartilhar, clica no sininho das notificações para que você receba cada vídeo novo que sai. Amém? Nós estamos tentando aí manter um vídeo por dia, né? Às vezes dá uma falhadinha, mas é o que a gente consegue fazer por enquanto. Então, que Jesus reine sobre o lar de vocês, sobre a vida de vocês, que Jesus ele esteja à frente de vocês todas as vezes que vocês forem abrir a boca, que nada saia do coração de vocês, mas tudo venha do Santo Espírito de Deus. Amém? Que vocês sejam usados e abençoados por Deus. Eu declaro bênçãos, eu profetizo vitória na vida de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.